lá, gente, tirar o band-aid de vez, né? Eu me mudei pro Rio de Janeiro. É isso, eu me mudei pro Rio de Janeiro. Troquei o DDD, tá? Troquei o DDD, 011 vai pra 021. Vamos falar sobre isso. Bom, meu nome é Julia Santana, bem-vindos ao meu podcast Entre Contradições, onde a gente fica aqui nessa nossa conversinha por livre associação pra falar sobre a vida, a verdade, o universo, o que vier à mente e se contradizer sem se julgar, sem julgamentos. Aqui a gente se contradiz e se abraça, tá bom? Vamos nessa. De certa forma, por mais que essa seja uma grande novidade, mais uma vez temos um cenário diferente nesse podcast. Começamos com um cenário, a minha estantezinha lá Tiny Desk, que ficava lá no meu apartamento em São Paulo. Senti muita falta, já a gente fala sobre isso. Depois eu já tive gravação em Aracaju, tivemos um sofazinho. Agora eu tô me entendendo nesse novo apartamento, tá? Tô me entendendo. Provisoriamente vai ter que ser esse fundo. Por favor, entendam, eu estou em um momento de mudança, eu preciso de um abraço. Se alguém me encontrar na rua, por favor, esta mulher está precisando de um abraço, tá? Gente, mudança é muito ruim. Muitas escalas a mudança pode ser ruim, né? Psicologicamente falando, mas assim, a coisa do se mudar, do você sair de um lugarzinho que você tá morando pra você ir mudar pra outro lugar, sabe? Fazer mala, encaixotar coisa, plástico bolha, fita adesiva, esse rolê, putz, meu Deus. Então me encontrou na rua, preciso de um abraço. Sério, palavras de encorajamento. No princípio, ficaremos aqui. Não sei como é que tá funcionando esse áudio, eu tô morando numa rua muito movimentada e eu tô gravando perto de uma janela enorme. Mas vamos nessa enrolação, vamos falar sobre o que realmente importa. E essa é a minha mudança pro Rio de Janeiro. Aquelas, eu me botando no centro da importância, né? Esse podcast é meu mesmo, então é o que mais importa no momento. É essa grande novidade da minha vida. Tava analisando os últimos episódios, na verdade todos os episódios que eu fiz até agora, e pelo menos assim, metade, ou até mais da metade, de alguma forma, os assuntos que a gente vinha falando por aqui eram uma grande preparação. Eu acho que até minha mesma, assim, subconsciente, a essa mudança que tá acontecendo na minha vida. Então a gente veio falando de medo, de intuição, de caos, de cura, de mudanças, de tudo isso é um compiladão das últimas coisas que vieram acontecendo na minha vida. A grande confusão que estava na minha mente e todos os medos e angústias e ansiedades voltados para esse momento que está acontecendo e que desaguou agora na minha vinda com minhas muitas caixas e minha airfry para o Rio de Janeiro. Agora que tudo aconteceu e que já deu certo, que eu já estou instalada no Rio de Janeiro e que eu já tenho um apartamento aqui, etc. Eu queria contar pra vocês toda a minha saga pra chegar até aqui. Eu não sei nem por onde começar, sendo muito sincera. Talvez do começo, né? Como foi que eu tive a ideia e de onde surgiu isso. Apesar de que eu poderia começar pelo final também, que foi a treta de encontrar um apartamento no Rio de Janeiro e como isso é difícil. Mas talvez começar do começo faça mais sentido. A verdade é que eu amo o Rio de Janeiro. Essa é a verdade. Eu nasci numa cidade de praia, fui criada perto da água. Você pensa que Aracaju é uma cidade que não só tem mar, mas Aracaju é cortado por várias bacias hidrográficas. Eu tenho, assim, essa relação com água, essa necessidade de estar perto de água. São Paulo não me supria, isso já é um ponto. Eu amava vir pro Rio de Janeiro. Desde que eu vim pro Rio de Janeiro pela primeira vez, 2021 ou 2022, eu não lembro muito bem. Sempre fui completamente apaixonada por essa cidade. Pequena Júlia, abril de 2026, perto do meu aniversário, ali. Na verdade, março desse ano, eu vim pro Rio de Janeiro a trabalho. Fiquei uma semana aqui. Já vinha pro Rio de Janeiro bastante, na verdade, assim. Desde que eu me mudei pra São Paulo, toda vez que eu tinha uma necessidade de praia, eu nunca ia muito pras praias do litoral de São Paulo. Eu sempre acabava vindo pro Rio de Janeiro. Vim pra praia pra curtir, eu tenho alguns amigos aqui. Eu sempre amei vir pra cá. Sempre me senti muito bem, eu sempre fui muito apaixonada pelo Rio de Janeiro. Mas até aí, apenas um amor. Isto que a minha vida acontecia em São Paulo. Há anos a minha vida acontece lá. Fiz faculdade lá, tinha um apartamento lá que eu amava, disse uns amigos, o trabalho funcionava muito bem em São Paulo. Mas que meu trabalho me permita estar basicamente em qualquer lugar, que eu tenha, obviamente, flexibilidade para viajar, porque eu viajo muito a trabalho. No modo geral, São Paulo funciona melhor pro meu trabalho, já que eu trabalho com parcerias, com captação. Então, São Paulo tem o mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho. A Faria Lima, aquelas coisas. O Rio de Janeiro era apenas um amor de fim de semana, sabe assim? Vinha, era maravilhoso,
mas tinha um momento de acabar. Até que em março desse ano foi diferente a sensação de vir pro Rio de Janeiro. Eu já tava sentindo que coisas estavam se transformando dentro de mim. Falei aqui, né, sobre mudanças e parte dessas mudanças geraram esse podcast, esse espaço de conversa que a gente criou aqui. Essa coisa de mudar e de sentir que eu estava dando espaço dentro de mim para um tipo de tranquilidade e de degustação da vida que eu não dava. Grande parte das transformações que aconteceram dentro de mim esse ano tem a ver com aproveitar mais a colheita. Como assim, Júlia? Passei os últimos anos da minha vida, todos os anos da minha vida, até esse ano de agora, plantando. Sabe assim, plantando sementinha por sementinha, regando a plantação, dedicando demais na escola, na faculdade, no trabalho. Sempre nesse estado de alerta. Preciso fazer acontecer, eu preciso de algum tipo de, entre aspas, sucesso, eu preciso conseguir bancar, eu preciso ser independente financeiramente, eu preciso construir as minhas coisas. Então, de fato, eu passei os últimos anos da minha vida em construção, o que faz total sentido, visto que eu tenho 23 anos, eu estou no momento de construção. E não é que a construção parou, ela não parou, mas eu parei pra olhar o que eu tinha plantado. E eu comecei a pensar, poxa, faz um tempo que eu não aproveito e não comemoro, né, a minha colheita. Eu vivo num estado de alerta e de ansiedade de eu preciso fazer, e eu preciso construir, e eu preciso construir. Esse ano, desde fevereiro, março desse ano, eu venho sentindo um incômodo no meu não desfrutar da vida, dos acontecimentos e da minha própria colheita. Esse é o grande contexto das minhas reflexões dos últimos tempos. Ok. Março, venho para o Rio de Janeiro, passar uma semana aqui. Aí aconteceu um negócio, a imagem é essa, tá? Eu tava aqui no Rio, um dos meus melhores amigos mora aqui no Rio de Janeiro, e ele falou assim, amiga, qual é a sua agenda de segunda-feira? Porque eu tava pensando em ir pra praia e tal, então se você quiser, a gente vai na praia antes das suas reuniões. Falei, amigo, a minha primeira reunião é às 9 da manhã. Então, assim, não rola de eu ir pra praia. Tipo assim, sem chance. E ele virou pra mim e falou assim, amiga, como assim? A sua primeira reunião é às 9 da manhã. A gente vai pra praia às 6, tipo, bem cedinho. A gente fica lá uma hora e pouca. Você se troca, descansa. E eu, pequena Júlia, toda travada pra esse tipo de coisa, toda metódica, toda certinha, falei, sem chance de eu ir pra praia 6 da manhã, e aí ter que voltar, e aí 7 da manhã, aí ter que chegar e ter que lavar meu cabelo, e lavar meu cabelo demora 45 minutos, desses 45 minutos já vai ficar assim, 8 da manhã, e aí eu tenho que estar na reunião às 9, eu vou ter que tomar café da manhã em 20 minutos, e aí, não, sem chance de eu ir pra praia, de eu fazer isso. Eu sou o tipo de pessoa que se eu acordo de manhã e eu tenho uma reunião às 9, a minha manhã inteira é pensando na reunião que eu vou ter às 9 da manhã. Eu passo o dia inteiro, quiçá a noite anterior também, em estado de alerta porque eu vou ter tal coisa. Sendo que a minha vida basicamente é feita disso. Minhas reuniões de trabalho, das negociações, basicamente toda a minha vida é estruturada em torno disso. Então, se eu tenho alguma coisa de trabalho que vai acontecer naquele dia, a minha vida vai girar em torno daquilo. Até então, tava tudo bem. Porque, enfim, tudo isso me fez ser super preparada para todas as reuniões que eu ia, essa seriedade em relação ao trabalho, e essa minha dedicação, e essas minhas entregas, enfim. Tudo fazia com que isso fluísse muito bem. Mas começou a incomodar, e toda a minha vida começou a ser estruturada em torno disso. E aí, quando eu vim aqui pro Rio de Janeiro, aí eu amo praia. Meu amigo me chamou pra isso. E eu falei que eu não ia, porque eu não tinha condição de fazer esse tipo de coisa, de quebrar esses meus métodos dessa forma tão transgressora na minha cabeça, entendeu? Eu fiquei pensando, será que é essa pessoa que eu quero ser? E cadê o desfrutar? Sabe? Cadê as pequenas alegrias da vida adulta? Não que eu não curta a vida, eu acho que eu curto bastante a vida em intensidade máxima. Mas eu ainda tenho essas travas dentro de mim quando se tratam dessas pequenas coisas, pequenas colheitinhas, esses pequenos momentos de deleite. Eu me travo, eu não me permito esse tipo de coisa, de não me permitir mesmo, não tá permitido. Porque talvez se você curtir demais disso, você não vai merecer, sabe? Você só merece fazer a colheita se você estiver sofrendo. Sabe essa associação do você só merece chegar lá se você sofreu muito durante o caminho? Tudo isso eu criei aqui na minha cabeça, eu comigo mesma, tá? Eu vi o meu amigo fazendo isso aqui, de manhã, indo pra praia, trocando de roupa na praia. E depois indo pro trabalho. Falei, nossa, essa é uma das coisas que eu quero aprender esse ano. Ficar mais assim. Eu quero relaxar um pouco mais, eu quero respirar um pouco mais, eu quero aproveitar mais.
Bom, e esse foi um dos acontecimentos dessa minha vida em março. Fiquei aqui vivendo a minha rotininha, aqui no Rio de Janeiro. Saía, treinava, via os meus amigos, fui na praia. E aí eu pensei, pô, o que é que me impede de largar tudo e vir pra cá? Sabe? Sabe assim? O que é que me impede? Aí eu saí pra tomar um café com uma outra amiga minha daqui. E eu joguei, assim, essa ideia. E se eu viesse pro Rio de Janeiro? Sabe? Não tenho uma grande... A gente já falou sobre a falta de raízes por aí. Sou a pessoa das raízes. Que eu, na verdade, sou super desprendida. E por que eu tô com essa, sabe, apego tão grande? E com esse medo toda vez que eu penso na possibilidade de largar as coisas em São Paulo e ir pra outro lugar? O que é que me impede? E ela me perguntou, assim, questionou. O que é que te impede? Falei, pô, mudança chato, né? Tipo, ter que botar tudo na minha airfry. Ter que deslocar a minha airfry. E ela assim, amiga, não acho que isso é motivo suficiente, tá? Pensa aí. Onde é que tá esse medo todo que tá te fazendo não querer tomar essa decisão? Pensando, e sabe quando você não tem desculpa pra se dar pra você mesmo? Que você pensa e fica assim, tá até difícil encontrar uma desculpa para não fazer isso, porque talvez seja o momento de fazer isso. Isso de fase. Deixo aqui o meu disclaimer. Eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo, não venha falar mal de São Paulo comigo, que eu não vou ser essa pessoa. Tô aqui no Rio de Janeiro, sim, das cidades mais bonitas do mundo. Sim, tem praia, sim, tem tudo isso, tudo bem, mas deixa eu falar bem do meu ex aqui agora, tá? Do meu ex São Paulo. Eu amo São Paulo. E São Paulo foi o lugar em que eu floresci, que eu me tornei minha melhor versão. Foi o lugar em que eu conheci pessoas que eu talvez nunca conheceria. Em São Paulo, eu me senti de fato conectada com o mundo. Abri os meus lugares favoritos lá, eu explorei um monte de coisa nova. Incrível, tá? Eu não tenho nada pra falar mal de São Paulo. Teve as suas dificuldades. Se mudar sozinha, sem conhecer ninguém, com 17 anos de idade, no meio de uma pandemia, na verdade. Não foi nem pós-pandemia, foi no meio de uma pandemia. Eu vim tomar minha primeira dose de vacina do Covid. Eu fui tomar em São Paulo. Loucura. E foi muito ruim até ficar bom, tá? Os primeiros anos em São Paulo foram turbulentos, malucos. Depois ficou muito bom e depois foi maravilhoso e foi incrível. Dito isso, vamos continuar. São Paulo foi muito bom para a fase em que eu estava vivendo. Essa fase que eu estou chamando de colheita e de construção. Fase de aceleração da minha vida, assim. Muita coisa de conhecer muita gente, de me conectar com muitas pessoas. De fato, São Paulo é um ótimo lugar para isso. Aprendi muitas coisas, de fato conheci muita gente, de fato cresci muito profissionalmente. E São Paulo me proporcionou isso. Mas São Paulo não estava me proporcionando o deleite da minha colheita. Na verdade, gerando um choque, porque eu sempre estava me sentindo atrasada. Eu me sentia me forçando as comemorações, me forçando as diversões. Eu sentia que pra eu genuinamente me divertir, viver coisas legais, precisava de alguma forma forçar um pouco a barra, sabe? Tem uma coisa em São Paulo que a gente brinca, que lá você tem que comprar a sua felicidade. São Paulo, a qualidade de vida é mercadológica, entendeu? Se você não tá ali pagando pra ir num bom restaurante, pagando pra ir em tal lugar, tipo assim, talvez você não seja apenas feliz dentro da sua casa. Porque provavelmente você vai estar muito cansado de ter trabalhado a semana inteira e ter se lascado pra cacete. Talvez esse desfrutar da vida não venha tão naturalmente em São Paulo. E eu tava me vendo nessa posição. E aí no meu aniversário, comecei a refletir sobre isso, fiquei com essa ideia. E se eu me mudasse? E se eu me mudasse? E, gente, pense num negócio que não pode acontecer com Júlia Santana. Eu não posso encasquetar com a ideia. Não posso. Não posso, porque se eu encasquetar com uma ideia, não tem quem tire essa ideia da minha cabeça. A coisa mais perigosa que pode acontecer com ela, Júlia Santana, é ela querer alguma coisa. Porque se eu quero, não tem jeito, eu vou ter que fazer acontecer. Eu movo mundos. A vida pode ficar dizendo pra mim, não, eu vou falar, agora eu quero, e agora eu vou fazer. Pois agora eu vou fazer. Teimosa toda. Juro, a cara da teimosia. Sei. A pensar sobre isso, comecei a refletir, aí fiquei nessa coisa do quais são os argumentos para eu não me mudar. E aí não tinha isso. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou me mudar. Aí, e foi literalmente assim, uma coisa meio do dia pra noite. Sabe, assim, passou meu aniversário. No dia do meu aniversário, que eu comemorei com meus amigos, eu lembro que eu joguei, assim, essa ideia pra alguns amigos. Falei, pô, tô pensando em me mudar pro Rio de Janeiro. E muitos dos meus amigos tiveram uma reação parecida do tipo, Júlia, é a sua cara. Assim, não esperava nada menos de você. É a sua cara. Essa cidade é a sua cara. Teve isso, todo mundo falando que é a minha cara. Isso também, né? São Paulo é uma cidade, essa boemia noturna. Enquanto o Rio de Janeiro é essa cidade solar.
que acontece mais de dia, que tem uma coisa noturna também, mas começa de tarde, sabe? À tarde que vai entrando à noite. São Paulo é a cidade que começa às 10 horas da noite. Não sou essa pessoa. Consigo ser, não é a minha preferência. E eu falei, eu acho que eu troquei de fase. Essa cidade não comporta mais a minha nova fase. E quando a gente troca de fase, legal aceitar, né? Porque se você ficar lutando contra isso, vai ser uma perda de energia. Passei pelo processo de aceitação de estou mudando de fase. Quero desfrutar mais, eu quero adicionar mais leveza na minha vida, eu quero relaxar mais, eu quero relaxar, sair desse estado de alerta, principalmente voltado para essa parte de trabalho e de dia a dia. O Rio de Janeiro tem seus defeitos, todo mundo sabe disso. Tem diferenças para São Paulo, mas também não vamos dizer que São Paulo tá o lugar mais calminho do mundo. E vamos entrar nessa seara, porque aí já são outros 500. Tô falando de mental, tá? Eu tô falando de vibe, eu tô falando de energia, eu tô falando de lifestyle, tá? Estou aqui falando de lifestyle. Olhei pra mim no espelho e me perguntei, quando é que você vai ter a coragem de transbordar o que já mudou dentro de você? Porque a mudança já aconteceu. Agora só falta a sua coragem de transbordar ela da maneira que ela merece. E da maneira que você merece. E aí, minha gente, eu não consegui desver mais. Eu vou ter que abraçar as mudanças que já aconteceram. Que medo. Que medo. Eu me sinto uma pessoa corajosa, tá? Bastante, na verdade. Até demais. Já falamos sobre isso. Mas é babado. É babado porque... Sabe o probleminha de controle que a gente já falou? Tem que abdicar. Não tem jeito, não tem jeito. Uma vez que eu botei na minha cabeça assim, vamos, eu vou mudar. O quê? Ficou muito ruim até começar a ficar bom. E olha que eu ainda nem sei se começou a ficar bom ainda. Tudo sai do seu controle. E aí começam todos os processos a acontecer. Você que vai ter que lidar com eles. Eu tive que arcar com as consequências dessa minha escolha, com todas elas, as boas e as ruins. Então, desde a parte burocrática chata de tenho que encontrar um apartamento, tenho que entender onde é que eu vou morar, entender como é que vai ficar a minha estrutura de trabalho, tenho que me desfazer desse apartamento que eu moro hoje. É a parte emocional. A minha vida completamente vai mudar, basicamente. Vou ter que me despedir disso tudo. Minha versão que eu criei aqui, eu vou ter que me abrir pra essa nova versão. Gente, isso foi muito difícil. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu fico emocionada de falar, porque foi muito difícil. Você ter que bancar isso de certa forma. Eu digo sozinha, assim, eu tenho muitos amigos e muita gente que me apoiou e que eu liguei, que eu pedi ajuda e que me ajudou. Mas, de certa forma, é você bancando o que você escolheu, sabe? Não tem jeito. Foi a pequena Júlia bancando a escolha dela. E fazendo muito desses processos, sim, sozinho. Que é você com você mesmo, a mudança é a sua vida. Você sabe o que é que você tá passando. Você entende o turbilhão que tá acontecendo. Trabalho acontecendo normalmente. Vida se fechando em São Paulo. Uma vida nova se abrindo no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a dificuldade de encontrar apartamento no Rio de Janeiro? Uma saga. A saga de encontrar apartamento no Rio de Janeiro daria um episódio completo só falando sobre isso. Muito difícil. O Rio de Janeiro tem uma oferta limitada. Muito porque essa região da Zona Sul, que era onde eu tava procurando, tem uma coisa da geografia, né, da questão do ecossistema local, que, assim, tem uma limitação física mesmo, geográfica, assim, geológica, quantidade de apartamentos que a gente consegue ter por aqui. Grande parte dos apartamentos são muito antigos. Muito antigos, velhos, caros pra caramba. O Rio de Janeiro é uma cidade que dolarizou nos últimos tempos. Sou super a favor, todo mundo ama o Brasil, isso mesmo, venham visitar o Brasil, etc. Mas, gente, os gringos que estão vindo pro Rio de Janeiro estão acabando com a economia do Rio de Janeiro. Sério, sem querer plantar essa briga aqui. Não é a minha intenção levantar essa briga, mas pra quem vive aqui, tá difícil, tá? Principalmente nessa regiãozinha aqui, Zona Sul, tá tudo a preço de dólar. Tá tudo a preço de gringo. Tá difícil. Procurar apartamento não tá diferente disso, porque, enfim, a demanda é alta, a oferta é baixa. Já sabemos aí pelas leis da economia o que é que isso resulta, né, nos altos preços e luta. Foi luta. Tô dividindo o apartamento com uma amiga minha, Glória, que provavelmente vai virar um personagem nesse podcast também. Pensando até em trazer ela em algum episódio pra gente fazer um episódio em parceria. E a gente sofreu pra chegar até aqui. A gente visitou. Gente, eu não sei. A gente visitou, sei lá, mais de 30 apartamentos. Não sei dizer. Eu perdi as contas. A gente saía andando na rua, perguntando nas portarias se tinha apartamento pra alugar. Aplicativos e todos os sites de aluguéis possíveis e impossíveis. Foi difícil. Até que a gente achou esse apezinho aqui, que a gente apelida carinhosamente
de apartamento vitoriano. Porque o apartamento é bem antigo. Gente, é bem antigo. Tipo assim, os lustres, os móveis, ele veio todo mobiliado. Então ele veio todo mobiliado de móveis. Sei lá de que ano são esses móveis, mas eles são muito, 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 muito antigos. Então agora a nossa missão é transformar esse apartamento num apartamento que tá com carinha de velhinho pra uma coisa mais vintage cool. Sabe? Trazer uns toques contemporâneos aqui, botar uns quadros. Meu algoritmo só me manda coisa de decoração. Conviver com todos os contras de um apartamento antigo, que tem uma infraestrutura muito antiga, mas também com muitos prós. Então, é um apartamento enorme, é muito bem localizado. Posso dizer que estou muito feliz. Estou completamente assustada. Completamente assustada, assim. Sendo muito sincera e vulnerável com vocês. É um medo de... sei lá. Ai, sei lá também. Não sei dizer do que é que eu tô com medo. Pronto. Aí um problema. Não sei, mas... sabe aquela coisa diante do novo? E que só depende de mim, de certa forma. Porque essa decisão foi tomada única e exclusivamente por mim. Não teve nenhuma força externa que disse, Júlia, vá por essa direção. Não foi. Fui eu, pequena Júlia, que um dia acordei e falei, é essa decisão que eu vou tomar. É esse lado que eu vou seguir. E isso é extremamente assustador. E o ciclo que eu acabei de encerrar em São Paulo não foi um ciclo ruim. Tiveram coisas ruins. Teve seus altos e baixos. Mas, de longe, foi o melhor ciclo que eu já vivi na minha vida. Foi um ciclo de aprendizado, de crescimento, e aproveitamento também de muitas coisas, de todo esse aprendizado. Eu aproveitei muito esse aprendizado. Sabe, eu aproveitei muito esse crescimento, eu aproveitei muito a nova versão que eu me tornei. E encerrar um ciclo que tá bom, obviamente, em prol de algo que pode ser melhor, é muito difícil. Você chegar um dia, acordar e falar assim, tá tudo bem aqui. E se eu fechasse isso daqui que tá tudo bem? Desse um 360 na minha vida e recomeçasse num outro lugar, num outro estado, com novas pessoas, num lugar que você conhece pouca gente, e fazer isso acontecer. E bancar isso. E fazer tudo meio que sozinha, artesanalmente. Então, assim, a minha mudança eu fiz em parceria com os meus amigos. De alugar carro, botar minhas coisas num carro e trazer pra cá. Procurar apartamento, eu tive que vir passar uma semana no Rio de Janeiro procurando, me lascando. E falei, eu não saio daqui sem conseguir um apartamento. E dito e feito. Vim aqui a trabalho, mas falei, vou casar com essa agenda de trabalho, a minha saga do apartamento. Vim aqui, procurei, encontrei. Saí daqui com o contrato assinado. Assinei o contrato com taquicardia, depois de já ter chorado. Uma livraria da Travessa aqui em Botafogo, que é maravilhosa, inclusive. Essa livraria da Travessa, aí tem uma cafeteria lá em cima. E aí teve um dia que eu tava procurando apartamento com essa minha amiga Gó. E a gente não conseguia, a gente tava se frustrando, tudo dava errado, nada era perfeito. Porque também nada ia ser perfeito, mas estava muito longe do ideal, do que a gente queria. A gente tava nesse momento de incerteza horrível, uma angústia de você não saber como é que vai ser sua vida daqui a um tempo, uma angústia de você dizer assim, eu não tenho um CEP, igual o lugar favorito dela no Rio de Janeiro é essa livraria da Travessa. Aí a gente foi na livraria da Travessa, a gente pediu 2 crepes de Nutella e a gente ficou chorando na livraria da Travessa, uma olhando pra cara da outra em completo desespero. É a imagem do momento de transição aqui pro Rio de Janeiro. Cabeça só se passava, eu não saio daqui sem esse apartamento engatilhado, não vou sair daqui sem isso. Tipo, não vou. Eu estou aqui agora chorando nessa livraria da Travessa em Botafogo. Já eu tenho um evento de trabalho, porque depois do choro na livraria da Travessa, eu tinha um super evento chiquérrimo de trabalho com a CEO de uma super empresa. Um negócio assim, babadésimo. Enquanto eu estava dentro de mim, completamente em caquinhos, morrendo de ansiedade. E a conclusão disso tudo é que recomeçar, de fato, dói. Recomeçar é um processo penoso, doloroso, difícil, de abdicação de controle. Voltamos pra ela, né? E de ter uma fé na vida, que é difícil, tá? Porque é fácil você ter uma fé na vida quando a vida vai bem. Quando você tá ali na rodinha de samba, curtindo aquele sonzinho bacana, tomando uma com seus amigos, aí é fácil ter fé na vida, amor. E quando você está completamente perdido dentro de você, no mundo, e você não sabe, aí é difícil ter fé na vida. Voltamos pra ela, pra aquela nossa intuição, pra aquela necessidade de ouvir o nosso coração, que foi o que talvez me manteve no eixo. Não sei também se eu estive no eixo nos últimos dias. Não sei se eu posso afirmar isso, acho que é muito forte. Eu tava completamente fora do eixo, completamente brutinha, na verdade. Completamente biruleibe das ideias. Me viu nos últimos tempos sabe que é um processo interno muito difícil, mas externamente tem as suas dificuldades, porque tem gente que vai olhar pra sua decisão
maluquinha de recomeçar e vai olhar e vai falar assim, você é maluca. Por que você tá fazendo isso? Mas porque você vai sair de São Paulo, você tá no auge da sua carreira, você tá no auge de não sei o quê. E São Paulo é lugar do network, business e etc. Entendeu? E o network? Amor, e o network? E o network? Ele vai ficar como? Como é que vai ficar? Gente, eu tô nem aí. Ai, vamos falar sobre isso. Eu vou fazer networking também, tá? No Rio de Janeiro, onde for, onde eu estiver, o network vai sobreviver. Mas eu não vou tomar as decisões na minha vida baseado no network. No mindset, business brainstorming, não. Não. Pavor. E de você falar pras pessoas, não, eu tô indo pro Rio de Janeiro, as pessoas te perguntarem, mas é pelo trabalho? Gente, não, é por mim mesma. Eu poderia, aceitas, uma tomada de decisão baseada em mim mesma. Será que pode? Tá permitido nos dias de hoje você tomar uma decisão só porque você quer e não porque o trabalho te obrigou? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão porque você queria? Que você falou assim, não, hoje eu vou pedir uma pizza de 4 queijos porque eu quero a pizza de 4 queijos. Estão desacostumadas com esse tipo de acontecimento, tá? De você chegar e fazer assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero. Porque eu senti que é porque eu vou seguir o meu coração. E dizer bem assim, não, eu tô convicta do que tá passando, eu sei, eu tô sentindo, eu tô seguindo o meu coração, eu tô seguindo a minha intuição. Tá dando medo, tá sendo difícil, mas vai ser pro melhor. Vai ser pro melhor, porque eu sei que essa cidade é a minha cara, porque eu amo conhecer gente nova. E recomeçar, por mais que me dê muito medo, me anima ter uma página em branco, me anima saber que nos últimos anos eu cresci tanto em São Paulo e agora nos próximos anos eu posso crescer muito aqui. Eu não tô longe de São Paulo, eu tô a um ônibusinho de distância, a uma ponte aérea de distância, de ir lá visitar meus amigos, de ir lá e fazer as coisas de trabalho que eu preciso fazer. A minha vida vai caber nessa minha nova estrutura. Eu sei que vai dar tudo certo. Difícil você pensar que vai dar tudo certo no meio desse turbilhão. Foi muito difícil, mas eu fiz. E eu tô aqui. E aconteceu. E agora eu moro no Rio de Janeiro. Eu tô com essa camisa do Brasil, não só porque é Copa, né? Tamo aqui, no climinha Copa. Não sei se eu tô muito no climinha Copa não, viu? Sendo muito sincera, mas assim, é importante, né? A gente ir lá, dar uma agitada. Já teve o primeiro jogo, eu tô gravando no domingo, como sempre. Então ontem teve jogo do Brasil contra o Marrocos. Também eu dei uma história engraçada com essa blusinha que dessa última vez que eu vim pro Rio de Janeiro em março. Sei lá, fui comer uma feijoada. Assim, num dos dias que eu tava aqui, eu tava com essa blusinha do Brasil. Pra quem não está me vendo, está só me ouvindo, eu tô com a blusinha do Brasil. Eu cheguei no restaurante, quando o cara foi me atender, ele veio me atender em inglês. Ele achava que eu era gringa, velho. Só porque eu tava usando essa blusinha do Brasil. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu tenho cara de gringacinha? Não. Não. Made in Brazil. Sou brasileira, amor. Pelo amor de Deus, me atende em português. Não. Ficou tudo sem graça. Ele falou, não, é porque as gringas tudo vem... Compra essa blusinha do Brasil, exatamente a que você tá usando. E quando a gente vê, a gente já acha que é gringa. Falei, não, aqui é Brasil, pelo amor de Deus. Falando em gringa e aqui é Brasil. Pensando no nosso quadro, né? Aleatoriedades da semana e as coisas que estão na minha cabeça no looping eterno. Duas coisas que estão na minha cabeça nesse momento e que pelo menos uma ou duas vezes no dia eu penso sobre isso. Primeiro é na Dua Lipa. A última vez que eu tava hiperfocada em alguém foi em Ronaldinho Gaúcho. E agora ele deu espaço pra Dua Lipa. Porque eu vi na internet esses dias, a galera tá fazendo muitos memes com Dua Lipa. Ela se casou recentemente. E estão saindo várias coisas sobre isso. Não só sobre o casamento dela, mas sobre ela e a vida dela em si. Porque assim, convenhamos, a mulher está na última encarnação dela, né? Ela cumpriu, ela deu check em todos os karmas que ela tinha. Essa mulher veio para esta vida sem nenhum karma acumulado, porque não tem como. A mulher é linda, bem-sucedida, tem vibe de legal. Ela tem vibe de legal. Ela veio pro Brasil, ela veio com essa energia legal. Feito qualquer coisinha clichê no show dela, ela foi lá e ela cantou um Carlinhos Brown perfeito em português. Ela é diva, acessível, maravilhosa. Um dos lugares dela favoritos no mundo, porque ela fez Ela fez uma lista, né, de lugares favoritos dela. E um dos lugares favoritos dela em São Paulo é um dos meus lugares favoritos, que é o Matiz. Inclusive, fica a recomendação. Ou seja, uma mulher de gosto impecável. Esse homem lá com quem ela casou, que inclusive é bem do bonito também, parece que ela conheceu ele. Eles se conheceram sem querer e eles estavam lendo o mesmo livro, na mesma página, quando eles se conheceram. E aí se apaixonaram, aquela coisa, e agora ela tá casando com um homem. Gente, todos os anjos estão cantando a favor de Dua Lipa. E aí, é isso que eu tenho a dizer. E a segunda coisa que tá no meu Frequências da Semana, que aí é mais de uma vez por dia, tá? Aí eu diria que se o dia tem 24 horas, pelo menos umas 4, 5 horas do dia, eu tô nessa.
que é Dominguinhos 2. Projeto lá, né, de João Gomes, Mestrinho e JP. Eles lançaram o volume 2, é um novo álbum, que inclusive o primeiro levou Grammy Latino, tudo. E, gente, eu passo o dia inteiro escutando esse álbum. O dia inteiro. As minhas favoritas são o Dois Mundos, Minha Deusa, Ligação Estranha. Peraí, tem outra, deixa eu ver aqui. Que tá no meu repeat, assim. A minha retrospectiva do Spotify no final do ano, eu acho que só vai dar isso. Sério, gente, eu só escuto isso. Dominguinho, volume 2. A vida é você, parte da minha vida. É isso, tá? É isso que eu tenho pra dizer. Se você ainda não ouviu, escute. Vamos aproveitar que tamo em junho, né? Climinha junino. Delicinha de álbum. Escuto pra tudo, tá? Eu acordo, vou tomar banho e escuto. Tô na academia, treinando, escuto também. Vou correr, tô escutando. Vou cozinhar, boto pra escutar também. Eu passo o dia inteiro escutando. Vou fazer um story no Instagram. É uma música dessas que eu... É uma dessas que eu vou selecionar. Agora, a minha vida está girando em torno disso. Bom, é meio que isso que eu queria dizer. Que eu me mudei, acabei de encerrar um dos melhores ciclos da minha vida. E que isso requer um nível de coragem, desprendimento muito doido. Tem que se jogar mesmo, não pode pensar muito. Mas que transbordar o que é verdadeiro e o que tá dentro de você. E transbordar essas mudanças e abraçar isso. É das melhores coisas que você pode fazer por você. Acho que é um dos maiores símbolos de auto-amor e de auto-respeito que você pode fazer por você. Quanto mais decisões você toma pensando, não, depois eu penso em seguir meu sonho. Não, depois eu penso em abraçar esse tipo de coisa. Agora eu vou tomar essa decisão por causa de, assim... É claro que eu tenho um privilégio, e eu sei que isso é um privilégio. Eu tenho um privilégio de ter esse desprendimento. De não ter trabalho que me fixe especificamente num lugar, um relacionamento. Eu tô aqui, eu, comigo mesma, no mundão, podendo ir pra lá e pra cá. Eu sei que não é pra todo mundo esse tipo de coisa. E isso faz com que essas grandíssimas mudanças não sejam tão fáceis pra qualquer pessoa. Isso pode estar na pequena coisa. Isso pode estar na pequena coisa. Igual eu falo aqui sempre. Não precisa ser no macro. Pode ser no micro. Às vezes é uma cor de cabelo que você quer mudar. Às vezes é um corte de cabelo que você quer fazer. Às vezes é uma parede da sala da sua casa que você quer pintar de roxo. Qualquer coisa. Uma aula de inglês que você quer começar e ainda não começou. Uma mudança de carreira também que você nem começou a planejar, mas que você sente a necessidade de fazer. Acho que esse é o ano pra isso. Tá? Esse é o ano pra isso, pra gente abraçar. E não adianta ir contra essa maré. Quanto mais você vai contra essa maré, mais você vai ficar infeliz. Tá? Se tem alguma coisinha batendo aí no seu coração, na sua alma, dizendo pra você ir pra outro lado e você está indo contra isso, quanta dor você deve estar sentindo. É maior do que a dor da mudança em si, porque a dor da mudança dói. A mudança, ela causa essa dorzinha chata. Coragem, ela vem com as consequências. As consequências, elas podem ser dolorosas. Talvez a dor também de não abraçar isso e de não transbordar o que tá dentro de você, talvez ela doa até mais. Espero que tenha feito sentido. A minha cabeça anda meio bagunçada. Tanto é que eu venho falhando também com os episódios. Que fique claro, assim, as 2 semanas que a gente não teve episódio foram exatamente as 2 semanas em que eu estava ativamente me mudando. Então, trazendo minha mudança pra cá ou procurando apartamento. Foram os momentos em que eu não consegui gravar. Realmente não consegui fazer episódio. Porque eu estava no meio dessa confusão. A minha cabeça ainda está um pouco bagunçada, um pouco maluca. Mais do que ela já é normalmente. Cenário novo, vida nova, cabeça nova, rotina nova. E eu tô me acostumando com isso tudo. Me sigam para mais baguncinhas. Porque não necessariamente na próxima semana esse episódio ele já vai estar num lugar mais de organização. Talvez não, mas a gente vai se organizando aqui junto. Que esse episódio, ele seja um encorajamento pra que você se jogue aí no que é que você quer fazer, sabe? Na mudança que tá aí pulsando dentro de você e que você ainda não abraçou. Eu sou essa amiga, tá? Minhas amigas vêm me pedir conselho. Ai, mas por que o relacionamento tá ruim, isso que eu falo, termina. Ai, porque eu trabalho, isso aqui, muda. Ai, porque eu tô pensando em cortar meu cabelo, corta. Ai, porque eu tô... Faz. Ai, porque eu quero... Eu sou sempre assim, tá? Se você vier atrás de um conselho de um conselho meu, já saiba que é esse direcionamento que eu vou estar instigando, tá? Porque aqui a gente é assim. Um pouquinho de loucura. E a loucura tem dado certo, então. E já diriam, né? Os bons, que não se mexe em time que tá ganhando, então... É isso, tira as calças e pula. Se joga na vida, se joga na vida. E nos vemos no próximo episódio. Sabe-se lá onde é que eu vou estar quando eu for gravar esse episódio. E é isso. Um cheiro e até a próxima.